Atenção, informação que chega agora. A Suprema Corte dos Estados Unidos rejeitou o recurso do TikTok contra a proibição do aplicativo no país. Este era o último recurso disponível para a plataforma. O TikTok alega que a proibição viola a Constituição americana. O banimento do aplicativo foi aprovado pelo Congresso e assinado pelo presidente Joe Biden ainda no ano passado. A lei exige que a empresa mãe do TikTok, a chinesa ByteDance, venda o aplicativo. Se não, a rede social será banida nos Estados Unidos já a partir deste domingo. Temos ao vivo nossa Priscila Yazbek, correspondente da Europa, para atualizar esse assunto para a gente. Priscila, até porque existia aí uma informação, foi dada inclusive pela staff do Donald Trump, publicamente em entrevistas, que o presidente eleito e agora quase empossado, será feita a posse na segunda-feira, estudava uma forma de manter o TikTok funcionando nos Estados Unidos até essa eventual venda. Conta pra gente como é que fica essa história e se o TikTok, na verdade, deixa de fato de existir nos Estados Unidos no domingo, levando em consideração que é uma decisão judicial e precisa ser cumprida. Pri, contigo. Exatamente, Tainá. Boa tarde a você, a todos que nos acompanham. Há dúvidas sobre o futuro do TikTok, mesmo com essa decisão da Suprema Corte. Então, nessa decisão da Suprema Corte, eles dizem que a proibição viola a Constituição americana. Diziam que a defesa defendia que a violação do TikTok, a proibição do TikTok violava a Constituição americana. A decisão foi per curiam, então foi assinada pelo colegiado e não por um juiz específico, não houve divergências e essa medida, então, acaba mantendo essa proibição do TikTok aqui nos Estados Unidos, isso até a partir do dia 19 de janeiro, que foi o prazo que já havia sido dado quando a lei foi implementada, para que as operações americanas do TikTok fossem vendidas pela ByteDance, que é a dona do TikTok. Mas não está claro ainda se de fato o TikTok vai deixar de funcionar aqui nos Estados Unidos. Essa rede social que só aqui tem 170 milhões de usuários, tem mais de 1,5 bilhão de usuários no mundo, a rede social chinesa. Por quê? Porque Donald Trump vem defendendo que a proibição não aconteça. Então, no período que antecedeu a eleição, ele chegou a dizer, inclusive na sua conta na Truth Social, na sua rede social, que para todos aqueles que querem salvar o TikTok na América, votem em Trump. Foi uma mensagem que ele tinha publicado. Ele também recebeu recentemente, em dezembro, o CEO do TikTok na sua propriedade em Mar-a-Lago, na Flórida, e eles conversaram sobre essa proibição e Trump deu sinais de que poderia tentar voltar atrás. Mesmo que a lei exija que o aplicativo seja banido, o que alguns especialistas têm dito é que o presidente Donald Trump, o presidente eleito, pode falar para o Departamento de Justiça americano para que ele não execute as ordens relacionadas à proibição. Então, ele pode não punir aquelas empresas que eventualmente continuarem distribuindo o aplicativo. Ainda é um futuro e uma expectativa muito nebulosa sobre se de fato isso poderia acontecer, mas é algo que é apontado por alguns especialistas, que nessas lojas de aplicativos, inclusive de outras empresas, se o presidente eleito Donald Trump pedir para que o Departamento de Justiça não puna essas empresas, isso poderia ser um meio e uma forma do TikTok continuar a existir mesmo depois dessa lei que foi aprovada, inclusive uma lei que foi aprovada tanto por republicanos quanto por democratas e foi assinado pelo presidente Joe Biden, que também, inclusive, deu sinais de que gostaria de tentar reverter essa decisão. Lembrando, Tainá, só para finalizar, que a decisão foi tomada com alegações sobre ameaças à segurança nacional e a própria rede social, o TikTok, admitiu que havia, inclusive, algumas relações com espionagem dentro do aplicativo. Eles falaram que iam tentar corrigir isso, mas isso acabou levando, então, a essa proibição, a essa lei que foi aprovada, então, no ano passado. Eu volto com você. Priscila Yazbek, obrigada pelas informações.